aqui. Muito bem, meus irmãos, a reflexão da noite de hoje prender-se-á numa oração que Jesus nos ensinou. Todos nós sabemos, conhecemos de forma decorada o Pai Nosso. A época de Jesus, em momentos de desespero, como hoje, um dos apóstolos perguntou ao mestre: Mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus recitou, ou criou, não sei, a oração dominical, que é o Pai Nosso. Todos nós sabemos de cor. Se nós perguntássemos, aí todos nós recitaríamos de uma forma simples, mas com todo respeito, de forma mecânica, automatizada. Hoje não tem mais disco, né? Mas como se rodasse. O que significa Pai Nosso que estais no céu? Seja feita. Então é isso que nós vamos ver, segundo Allan Kardec. Allan Kardec diz que essa oração é uma verdadeira obra-prima. É uma obra sublime e simples, porque há uma simplicidade nas palavras, inteligível a quem quer que leia e quem sabe de cor. Quem não aprendeu o Pai Nosso com a vovó, com a mamãe, e assim veio. Mas nós precisamos saber o que é que significa isso. Uma prece decorada, será que tem valor, meus irmãos? Será que tem valor? Jesus disse uma vez que quando nós estivéssemos aflitos, uma série de situações que nem acontece conosco diuturnamente, que nós devêssemos nos recolher a um quarto íntimo e aí fazer a nossa oração. Mas esse quarto íntimo não é aquela peça que é na nossa casa. Esse quarto íntimo, local íntimo é aqui. É o nosso pensamento, que ninguém consegue prender e ninguém consegue violar, a não ser nós mesmos. Então, as primeiras frases dizem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Essa é a primeira colocação. Mas no que consiste essas primeiras palavras, Pai nosso? Eu não vou seguir a leitura porque o tempo não dá, mas eu vou procurar abreviar. Quando nós pronunciarmos Pai Nosso, a nossa responsabilidade aumenta de forma estratosférica. Por quê? Porque quando nós assim nos posicionar, nós estamos abraçando toda a humanidade como nossos irmãos. O preto, o branco, o amarelo, o zóio rasgado, enfim, todas as raças. O pobre, o rico, o feio, o belo, todos. O nosso inimigo. Então, olha bem a nossa responsabilidade, meus irmãos, a nossa responsabilidade. Porque Pai, ou Deus, é o Pai de todos. Tudo comanda, desde o simples raminho até o verme. De uma flor aos astros, às galáxias. É Deus. Em todos os lugares, meus irmãos, nós vemos a prova de Deus. Todos os lugares. Olha a mágica de uma flor. Vamos usar para melhor entendimento. Aqui,
num quadrado de 1 metro quadrado, se nós plantarmos, vamos lá, um cheiro verde, salsa, cebolinha, coentro, enfim, tudo vai dar naquele quadradinho. E ali tem, o que tem ali? A terra, o ar, o sol, a água. Tem uma colocação que é muito linda. Diz o seguinte: qualquer idiota sabe quantas sementes tem uma maçã, mas somente Deus sabe quantas maçãs uma semente pode dar. Então Deus é Deus. Então, Pai nosso, assumimos tudo. Venha a nós o vosso reino. Que reino é esse, meus irmãos? Que reino? O reino que vem das espadas, dos canhões, das metralhadoras, das bombas. Que reino é este? Como os kamikazes se enchiam de bomba para explodir, como hoje nós temos de bomba em nome de Deus, quando Deus é amor. Venha a nós o vosso reino. Esse reino é numa palavra e simples, é o reino do amor. Esse é o reino. Esse é o reino. Venha a nós o vosso reino. Qual é o reino de Deus? É do amor. Ah, mas e as bombas? Muito bem. Deus permitiu que se criasse a pólvora, a dinamite, tudo. Para quê? Para, como diz Emmanuel, abrir estradas, resolver problemas. Deus permitiu a descoberta do ópio, isso, aquilo, tudo. Para fazer o quê? Aliviar a dor de uma pessoa. A morfina, em último. E o homem fez bomba. E todas essas drogas que nós vemos por aí, que infelicita o mundo. Mas é Deus o responsável? Ou somos nós, através do nosso livre-arbítrio mal usado? Deus deu aos animais o instinto. Ao homem deu o instinto e a inteligência. E muitas vezes nós até falamos e comentamos que hoje, né, a gente ouve por aí que o animal está mais humano do que o humano. Porque o animal mata para a sobrevivência. Ele pode ter o outro, ele não vai matar por matar. E nós somos o que somos, né? Se nós não matamos, às vezes, assim, o corpo, porque, né? Nós matamos algo mais precioso da pessoa. Nós matamos, às vezes, a esperança da pessoa. E hoje mata-se a esperança da pessoa, das pessoas. Fala-se que não tem mais solução para isso, não tem mais solução para aquilo, o mundo está perdido. Quem falou que o mundo está perdido? Nós estamos cometendo uma heresia, porque o mundo pertence a Deus e não ao ser humano. Pois bem, e nós, meus irmãos, não podemos negar: ah, mas eu fiz isso porque eu não sabia. Nós sabemos, todos nós sabemos, porque essa lei que Deus criou, do amor, ela está inscrita nas tábuas do nosso coração. Está. As tábuas do coração é uma colocação, mas está escrita na nossa consciência. Nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Quem não sabe? Qual é o certo e qual é o errado? Mas então, vamos parar por aqui.
Venha a nós o vosso reino. É o reino do amor. Mas para que o reino progrida, mistério se faz o quê? Um reino que tenha os generais, soldados, tudo. É a mesma coisa, nós precisamos fazer a nossa parte. Nosso irmão, Dr. Paulo aí, ele gosta muito dessa lição. Nós somos Deus cria e nós também somos, nós também criamos. Jesus mesmo afiançara isso. Vós sois deuses. Mas vamos lá, próximo. Depois o que vem? Esqueceram, Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que Kardec fala? Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior com relação ao superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis e se submeter sem lamentações. Segundo Kardec, aceitar a nossa condição com resignação. Porque aquilo que é nosso é nosso. Aquilo que nós estamos passando hoje, que nós estamos enfrentando, seja físico, não físico, só existe um responsável por isso: nós. Não podemos culpar quem quer que seja. Então seja feita a vossa vontade, e nós queremos que seja feita a nossa vontade, e não a vontade de Deus. É diferente. É diferente. Então, não vamos nos ater muito nessa questão aqui. Os irmãos outros deverão explorar esse campo também. Então, vamos aceitar a condição em que nos encontramos. Ah, mas eu vou só dar um exemplo. Mas eu estou desempregado, eu já em todos os locais, procurei emprego em tudo que é lugar e não encontro emprego. Não acontece isso? Acontece. Mas hoje, o que está acontecendo é para que nós experimentemos aquilo que nós fizemos numa existência passada. Ah, hoje eu tenho um problema de falta de ar, isso, aquilo. Eu tenho um problema sério de pulmão, isso, aquilo, aquele outro. Você fumou uma existência toda, só poderia vir. Então tudo aquilo que nós violentar em nosso corpo, nós vamos experimentar amanhã, meus irmãos. Vamos experimentar amanhã. Isso é uma lei. A lei de ação e reação, causa e efeito. A gente exemplifica sempre. Pega-se uma bola de borracha e joga contra a parede. Ela vai voltar. E numa velocidade maior do que ela foi jogada. Então, não nos culpemos por isso, aquilo, aquele outro. Vamos procurar solucionar as nossas questões. O exame de consciência, como a gente diz às vezes, para lá. Por que está acontecendo isso comigo? Vai lá na Gênese para ver. Lá no início. A resposta vem, meus irmãos. Nós sabemos o que nós fizemos de certo e o que fizemos de errado. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque vós o criaste livre. Então nós temos que buscar, meus irmãos, nós temos que buscar. É como diz no Velho Testamento, eu acho que é no Velho Testamento que fala, quando diz: comereis o pão com o suor do seu rosto. Então, meus irmãos, nós temos que trabalhar, nós que temos que buscar o nosso alimento, e não que os outros tenham que. E nós hoje gostamos de estar pendurados, nós queremos que os outros resolvam os problemas para nós. Os problemas são nossos, Ah, mas eu não quero esse serviço, eu quero aquele serviço lá. Não. Cada um de nós, meus irmãos, está no lugar certo, na profissão certa, com as pessoas certas, para aprendermos a valorizar aquilo que ontem nós tivemos e jogamos fora. E hoje nós estamos resgatando. A Terra não é um planeta, nós não viemos para aqui nesse planeta Terra para fazer piquenique. Nós viemos aqui para trabalhar, para aprender a amar. E o outro verbo a ser conjugado é servir e não ser servido. Porque é bem melhor servir do que ser servido. Nós viemos, Emmanuel, é claro, é os dois verbos que nós temos que aprender: o aprender, amar, e o servir. Faça isso, serás feliz. A felicidade não está lá fora, a felicidade não está na profissão, não está no poder econômico, no poder político. A felicidade, ela está dentro de nós. Somos nós que colocamos ela lá no cantinho. E como disse um querido amigo espiritual, diz: essa porta só abre por você, só é aberta pelo lado de dentro. Ninguém pode. Eu não posso chegar aqui: fulana, faz isso. Nós sabemos o que é preciso. Joguemos fora aquilo que não nos faz bem. O apóstolo Paulo é claro. O que não faz bem? Eu sempre digo, eu trago sempre: alguém de nós guarda comida estragada na geladeira? Alguém guarda? Não. Então por que nós vamos guardar no nosso coração aquilo que não presta, meus irmãos? Então, aqui Kardec: antes de nos lamentar da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. Não sou eu que falei, Kardec. Vamos perguntar: o que eu estou passando hoje, será que não sou eu o responsável? Nós somos, outro amigo espiritual, se não me falha a memória, Hermínio Miranda, ele diz o seguinte, esse não é amigo espiritual, ele diz o seguinte: nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu não sou herdeiro do meu pai, da minha mãe, ou de quem quer que seja, eu sou herdeiro de mim. Então, aqui está, tudo que está passando hoje, será que não sou eu? Perdoai nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Eu acho que de tudo aqui é o quê? Vimos essa lição quarta-feira, pretérita, sobre perdoar as ofensas.
Meus irmãos, nós gostamos de ser perdoados. Nós gostamos de ser desculpados. Nós gostamos que os outros esqueçam as nossas traquinices. Nós adoramos que passem a mão na nossa cabeça, não é isso? Mas, olha, essa conjunção, né, Paulo? Essa dói. Mas, e nós? Nós desculpamos? Nós relevamos? Não. E quando dizemos que perdoamos, colocamos aquele velho chavão, que todos nós conhecemos: perdoa, mas não esqueça. Não adianta. Não adianta. Então não adianta nós rezarmos, recitarmos, orarmos o Pai Nosso. É preciso que vivenciemos aquilo que Jesus nos ensinou. É preciso colocar. De que adianta eu estar deitado, sentado, caminhando, seja onde for, Pai Nosso que está no céu santificado 20, 30 vezes? Não adianta. Você vai cansar as cordas vocais, vai secar a boca e não vai ter valor nenhum. Porque é preciso que nós, por maior que seja a usina, por exemplo, a usina de Itaipu, é maravilhosa, é uma potência, mas para que essa luz brilhe, o que é necessário? Se tivesse interruptor, eu ia fazer esse teste. Eu fiz numa casa espírita esses dias, que nós mexemos no interruptor, né? Liguemos. Então é preciso que nós nos liguemos a essa fonte inesgotável de amor que é Jesus, e procurar vivenciar através dos nossos atos o que Jesus nos ensinou. Concordo, meus irmãos, não é fácil, mas não há outra saída. Não há outra saída. O que é perdoar? Não vamos nem questionar, porque foi quarta-feira nós estudamos. Vamos esquecer. Esqueça, tá certo? Esquece a mente, né? Mas vamos relevar. Não vamos revidar. Não vamos revidar, meus irmãos. Hoje não existe conciliação mais. Seja conciliação na rua, seja conciliação no judiciário, seja conciliação nas escolas, na rua, principalmente dentro do lar. Não há conciliação, meus irmãos, não há. Todo mundo acha que está certo, e não é assim. A vida não é assim. É preciso que as forças... Para lá. Eu errei, tudo bem, mas vou procurar não mais incidir nesse erro, não cometer esse erro. Fala com o fulano: cidadão, né? Vamos procurar uma saída, vamos buscar uma saída. Mas eu brinco sempre, até por força da profissão, eu digo assim: eu quero os meus direitos. Tudo bem, mas eu fecho com a seguinte colocação: nós só vamos ter direito se cumprirmos com as nossas obrigações. Esse é o primeiro passo. Então nós precisamos dar esse primeiro passo. Mas o fulano é assim, assim, assado. Você não está vivendo com ele, coisa que eu valho. Para lá. Está errado? Vamos consertar. Tudo que acontece no nosso corpo, a medicina conserta. A medicina conserta.
Às vezes, né, minha filha? Né? A medicina conserta. Todos nós sabemos, quem já não esteve às mãos de um cirurgião, de um isso, aquilo, aquele outro, conserta. Mas e será por que nós somos deuses, como disse Jesus, não temos condições de consertar um errinho, um equívoco? Me desculpe, minha querida esposa. Mas hoje nós temos vergonha de dizer a palavra amor. Bom dia, meu amor, como é que você está? Tem até brincadeirinhas por aí, diz assim, né? A mulher chega para o marido, diz assim, bom dia, ele olha assim, só se for para você. Aí já foi tudo pro brejo, né? E a recíproca às vezes é verdadeira, às vezes. Então é preciso que nós damos o primeiro passo. Nós não vamos apagar fogo jogando querosene em cima, meus irmãos. Nós não vamos apagar. É só os bombeiros que sabem lá o fogo contra fogo, e nem assim não estão conseguindo, não é mesmo? Então vamos dar esse passo. Como é bom ser feliz, meus irmãos. Como é bom. Adoro aquela obra do Divaldo, por Marco Prisco, que ele diz o seguinte: é fácil ser feliz. É fácil ser feliz, meus irmãos. Quem não tem problema aqui? Precisa de uma folha de caderno, né? Para encher, não é mesmo? Ou precisa mais que uma folha? Eu acho que ninguém precisa nem um bilhetinho, porque está todo mundo... Mais de uma folha, né? Mas nem todas as páginas do mundo serão necessárias para anotar as bênçãos que nós recebemos de Deus e de Jesus. Se toda a água do mundo fosse tinta, nós não teríamos condições de escrever as bondades que nós recebemos de Deus e de Jesus. Meus irmãos, para que nos martirizarmos? Para que infelicidade? Para que morrer com drogas lícitas, que a gente pode falar? Eu não estou criticando ninguém, mas cabe-me falar. Muitas vezes passa-se 1 mês, 2, 3 tomando ansiolíticos, tarja preta, para dormir. Meus irmãos, o nosso corpo, 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. É 8 horas. Eu já dormi 24 anos. 24 anos, acho que eu já dormi. 1/3 da vida. Não dá 24, eu errei o cálculo aqui. Mas, para quê? Tudo bem, tem momentos na vida que a gente está com problemas, isso aqui, mas nós temos que saber equacioná-los. Eu não estou criticando a medicina aqui, não, mas nós precisamos domesticar o nosso corpo. Nós precisamos moldar. O que a nossa irmã falou aqui no início? Não é o que entra pela boca que faz mal, mas sim o que sai, né? Então, meus irmãos, se nós comermos uma comida estragada, nós sabemos o que vai acontecer. E por que nós continuamos mantendo raiva, mantendo isso, mantendo aquilo, mantendo aquele outro? Eu vou dar uma colocação aqui de William Shakespeare. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Eu depois que aprendi isso, eu não consigo ter raiva mais de ninguém. Eu não estou afim de cometer suicídio, ou auto-suicídio, não. Tá certo, às vezes a gente fica meio, uma desequilibradinha, mas nós não podemos ficar
Vamos caminhar, vamos ser felizes. Deus colocou nós aqui para sermos felizes, mesmo com as nossas dificuldades, meus irmãos. E quem não as tem? Eu sei que se cada um viesse aqui e falasse, eu tenho isso, aquilo, aquilo, ficaria no mínimo 1 hora que eu tenho isso, aquilo, aquele outro. Chico Xavier tomava 23 comprimidos por dia. 23. Eu estou quase lá. E Chico dormia, quando muito, 2, 3 horas por dia. E olha que Chico passou poucas de boa. E olha que Chico era um espírito, né, Hélio? Já vem, de priscas eras trabalhando. Foi morto na Idade Média. O herói de Constância. Foi Allan Kardec. Chico Xavier foi Allan Kardec. Veio Chico. Ele não queria ser chamado de Francisco, mas sim de Cisco. Por isso que minha mãe sempre me chamava de Luizinho, né? Eu acho que ela estava certa mesmo. Se Chico diz que é Cisco. Então, meus irmãos, abracemos essa beleza ímpar que se chama Evangelho. Vamos estudá-lo à luz da razão, não de forma gramatical, porque a letra mata, mas assim de forma racional, discutindo com os outros. E não pensem, queridos irmãos, que eu, meu amigo Paulo, o Lírio, o Marcelo, somos os privilegiados de vir aqui. Posso dizer? Posso dizer o que nós somos? Nós somos os maiores devedores aqui nessa casa. Nós não temos privilégio. Porque quando nós pensamos que está tudo bem, como diz aí fora, o pau pega. Mas conheço esses meninos, meu querido afilhado, Dr. Paulo aí, somos felizes, eu tenho certeza disso, somos felizes, porque nós estamos com Jesus, estamos procurando estar com Jesus e caminhar com Ele. Não quero dizer que os irmãos também não estejam, mas a partir do momento que nós nos imantarmos com Jesus, seremos uma nova criatura, mesmo que as dificuldades batam a nossa porta, e elas batem mesmo, elas batem. Então, meus irmãos, o que é dor hoje para nós, amanhã será alegria, podem ter certeza disso, se soubermos enfrentá-las com resignação. Então essa é a reflexão da noite de hoje, sobre essa obra-prima chamada oração dominical, conhecida por todos como o Pai Nosso. E termino com as palavras que iniciei. Quando pronunciarmos Pai Nosso, lembremos-nos que aquele que está do nosso lado e aqueles que não estão do nosso lado são nossos irmãos de jornada. E com um irmão a gente sempre, na maioria das vezes, age bem. Se nós não começarmos a amar, ninguém vai nos amar. Claro que Jesus nos ama, mas aqui eu estou falando aqui. Então, se nós começarmos a amar os nossos irmãos, a recíproca será verdadeira. Ah, mas hoje ele é assim, assim. Mas uma hora dessa, a água, que é tão, ela perfura aço. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E essa água é a dor. É um momento, ela vai furar
a nossa carapaça da teimosia. Sejamos fiéis a Jesus, mas sejamos também fiéis conosco, assumindo novas posturas. Que Jesus nos abençoe e que possamos, a partir de hoje, não deixar para amanhã nova vida, a partir de agora. E com certeza seremos felizes. É bom ser feliz, é fácil ser feliz. Que Jesus nos abençoe e todos tenhamos um bom resto de dia. Muita paz e aguardemos sermos chamados às câmaras de paz. Muita paz.